Agora são 8h06. Vamos agora conversar com o Leonardo Isaac Jaroszewski, jurista, advogado criminalista e que faz análise política perfeita também. Cadê o Jaroszewski? A gente já estava com saudade de você, Jaroszewski. Bom dia. Marilu, eu também, como é que tá? Como é que tá você, Glauco, os ouvintes todos da Rádio Brasil Atual? Sempre uma... Gente, desculpa, eu não tô com uma voz muito boa, o tempo tá muito seco, né? Isso, Esfriou muito, hoje eu não estou com a voz muito das melhores, não peço desculpas já de antemão. Ah, tá legal, mas tá ótimo, né? A gente pensou que você vinha por Skype, só a voz hoje, né, Jaroszewski? Depois a gente faz um Skype com você também, aqui para os telespectadores e internautas, mas vamos lá. Bom, você viu aí denúncias, né, também envolvendo o clã Bolsonaro. Queria que você comentasse também, Jaroszewski. A gente vai explorar um pouco hoje, né, como sempre. Você viu que em 28 anos o clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares e também dos 286 funcionários do clã, 13% tem indícios de que não trabalhavam. Enfim, novamente denúncias envolvendo o presidente da República. E como é que você, enfim, analisa, né, essas denúncias, Jaroszewski? É a nova política, né? É a nova política. A nova política dele é o pior que existe da velha política. Porque a política não pode ser desprezada. A política é uma coisa necessária, uma coisa fundamental. A política com P maiúsculo. Nós precisamos de um Congresso forte, de um poder legislativo forte, de um poder executivo também, né, para a democracia realmente ser uma democracia não só no sentido formal, mas no sentido material também. Né? Mas, infelizmente, algumas práticas só mancham, né, toda a política e faz com que pessoas desavisadas, pessoas autoritárias, pessoas com viés fascista, sustentem até o fechamento do Congresso e regimes ditatoriais, etc. Então nós temos sempre que lutar, né? Não se trata de nova ou velha política, mas se trata de uma única política comprometida com os valores fundamentais, comprometida com uma democracia no seu sentido mais amplo. E o Brasil tem leis que proíbem aí o nepotismo, né, nos órgãos públicos, é verdade, não é? O Supremo Tribunal Federal considerou a prática ilegal, né? Ele até eu vi dando uma justificativa, dizendo que antes do Supremo declarar ilegal, ele fazia assim, se o filho dele tem mérito, ele empregava o filho. É sempre aquela justificativa rasteira, pobre, debochada, né? Uma coisa assim que dá asco, né? As declarações, como ele tripudia em cima do povo brasileiro. É uma coisa muito, muito, muito deprimente até, eu diria. Exato. Bom, ele já respondeu, o presidente da República, né? Já botei parentes no passado, sim, qual que é o problema? Exatamente. Essa é a resposta, né, do presidente da República em relação a essas denúncias do jornal O Globo, né, que traz aí com exclusividade. Deprimente, realmente é uma coisa muito triste. O sujeito que usa a faixa presidencial para ir batizado, né? Nossa, mas é demais, né, Jaroszewski? Esse Brasil que a gente está vivendo. Não segue a liturgia do cargo. Não, exato. De fato, esse negócio de você carregar a faixa presidencial para cima e para baixo parece coisa de personagem de programa de humor, né, Jaroszewski? Parece. Eu acho que tem até um programa assim. Né? Nem o nosso querido Zé de Abreu, que foi se autoproclamado presidente. Presidente alternativo, eu acho que andava com a faixa. Exato, verdade, né? Inspirado em Guaidó, né, na Venezuela. Mas vamos lá. Jaroszewski, a gente teve nesse final de semana mais uma revelação da chamada Vaza Jato, que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, acabou não registrando uma palestra
remunerada que deveria ter sido registrada, e também tivemos manifestações aí dos ministros do STF em relação não a esse vazamento especificamente, mas aos vazamentos que têm vindo à tona. O ministro Gilmar Mendes, ele disse que a Lava Jato é uma organização criminosa para investigar pessoas numa entrevista ao Correio Brasilense. Já o ministro Luiz Roberto Barroso disse que, na percepção dele, há mais fofoca do que fatos relevantes, apesar do esforço de se maximizarem esses fatos. Né? Aliás, o ministro Barroso ganhou um bom destaque no Jornal Nacional, não à toa, por conta dessa declaração. Como você vê o Supremo Tribunal Federal em relação aos vazamentos e também a inação da PGR até agora? A PGR, vamos começar aí pelo fim, a PGR tem o interesse, a Raquel Dodge, de ser nomeada pelo Bolsonaro, né, de mais um mandato, tem toda esse comprometimento, né, com Dallagnol e companhia, né, ela adotou, parece que ela adotou o Deltan Dallagnol, eu vi até uma charge nesse sentido, ela carregando ele no colo como se fosse a mãe dele, né, e ela está, evidentemente, toda comprometida para que seja nomeada pelo presidente da República. Então não quer desagradá-lo em hipótese alguma nesse período. Bom, o Supremo, já há muito tempo a gente vê um Supremo dividido sobre vários aspectos, né? Inclusive com relação à famigerada Operação Lava Jato, né? Em relação à presunção de inocência, em relação a várias questões. E essa divisão, ela fica muito clara, né, nessas duas declarações, na declaração do ministro Barroso e na declaração do ministro Gilmar Mendes. Eu, como vocês sabem, tendo para a declaração do ministro Gilmar Mendes. Eu acho que a Lava Jato, né, ela foi e continua sendo, né, melhor dizendo, perdão, foi e continua sendo uma operação que comete muitos equívocos, abusos, marcada pelo autoritarismo, marcada por abusos, marcada por condutas de parcialidade do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, marcada por suspeições, marcada por incompetência do juízo, violação do juízo natural, marcada por prisões espetaculares, marcada por um processo penal do espetáculo, onde os direitos e garantias fundamentais são jogados para escanteio, né, Calvo? Então, eu acho que o ministro Barroso, né, que tem dado declarações infelizes e que contraria a sua história de constitucionalista respeitado que é no mundo da academia, né, mas que tomou, né, partido disso e que adota a linha lamentável, né, de que os fins justificam os meios. Não é possível mais justificar abusos, né, arbitrariedades, condutas parciais, com a justificativa de que dinheiro foi recuperado, de que pessoas foram presas, etc. Num Estado de Direito, a lei deve prevalecer acima de tudo, e não a vontade do homem e a vontade do cidadão, não a vontade do governante, não a vontade do juiz, né? Senão não há Estado de Direito. O Estado de Direito é justamente o Estado da lei, onde a lei prevalece sobre a vontade do soberano. Exato, ainda sobre a Raquel Dodge Jaroszewski, ela disse, né, que ela vai manter, né, o Dallagnol à frente aí da Operação Lava Jato, e ela afirma que é o princípio constitucional da inamovibilidade, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Veja bem, não se pode mover nenhum juiz, nenhum promotor aleatoriamente, sem, evidentemente, que haja uma conduta que justifique isso, né? É o princípio do juiz natural, que proíbe juízes e tribunais de exceção, né?
engraçado que o que tem sido feito na Lava Jato é justamente isso, né? Se criou um juízo universal, né? Na época, então, o juiz Sérgio Moro ele passou a ser competente para tudo que ocorria no Brasil, sob o manto, sob a sigla, sob o rótulo, melhor dizendo, de Lava Jato, né? Então, nós vamos verificar que realmente pau que bate em Chico não bate em Francisco, não é isso? E agora, no caso específico, é necessário verificar que o Dallagnol tinha que ser afastado, não é para ser movido para outro lugar, não. Ele tinha que ser afastado da função dele, no meu entender, pelo CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, por regedoria, etc., por suas condutas que estão realmente revelando aí a prática de crime, inclusive. Perfeito. Então aí teria que ser justificada a saída dele. Não é nem transferir ele de um lugar para o outro, não, como, aliás, o governo Bolsonaro tem feito com alguns cargos aí de conselhos administrativos e etc. Agora, Jarochevski, quando a gente tem uma declaração como essa do ministro Barroso e a gente conversando com as pessoas, elas ficam impressionadas porque os vazamentos eles apontam para uma série de ilegalidades que podem ter sido cometidas aí no decorrer da Lava Jato, algumas inclusive você mesmo já comentava, outros juristas também falavam a respeito, mas fica aquela sensação de impunidade, ou seja, não acontece nada. Né? Seria o caso da gente discutir a respeito do sistema de justiça, não só do Poder Judiciário, mas também do Ministério Público em relação a um tipo de controle que seja mais efetivo do que aquele que existe hoje? Sim, eu acho que sim, perfeito, Glauco. Eu acho que o Conselho Nacional, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, né, que vieram, né, para esse controle, para a questão da transparência e etc., não está se servindo, né? Está sendo ineficiente, né, nesse controle a que se propõe. Né? É evidente, preciso deixar claro que o Ministério Público é uma instituição importante, como é o Judiciário, evidentemente, claro. Né? E o Ministério Público ganhou muito poder com a Constituição de 1982. Mas temos que ter um sistema de pesos e contrapesos. Né? Um sistema de pesos e contrapesos e para que haja um efetivo controle sobre abuso, sobre arbitrariedade, sobre medidas autoritárias. Como é que o Dallagnol procura investigar ministros do Supremo Tribunal Federal? Isso é gravíssimo. Como se viola a questão da competência, né, jurisdicional, da competência processual, né, quer dizer, se viola o devido processo legal. Isso é muito grave, mas muito grave mesmo. Né? Como foi grave, né, quando divulgaram o áudio entre a então presidenta da República, Dilma Rousseff, e o presidente Lula. A Dilma só poderia ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal, não por um juiz de piso. Né? E agora também, novamente, né, querem emparedar alguns ministros do Supremo que, em tese, entre aspas, seriam inimigos da Lava Jato, né, politizando a operação, né, colocando nós e eles, né, quem é a favor dos direitos e garantias fundamentais, quem defende a legalidade, quem defende o Estado de Direito é inimigo da Lava Jato, é amigo da corrupção. Quer dizer, tudo isso é muito triste, né? Eu diria até que a palavra é essa, deixa a gente que pensa no direito como uma coisa ideal, como uma justiça, né, equilibrada, equidade, igualdade, é desanimador. Exato. Agora, você viu aí as palestras, né, do Sérgio Moro, né, ele omitindo palestras remuneradas, não é isso? E também não informando ao TRF4, né, porque é obrigatório isso, não é, Jarochevski? Claro. Sim, outro fato também muito... Aí eu esqueci, depois pede desculpa, depois... quer dizer, é uma barafunda.
Eu tive um professor de filosofia que ele dizia, quando a coisa estava muito montada, ele falava, isso é uma barafunda, é uma confusão que não tem tamanho, né? Não tem limite, não tem... e isso tudo sob aqueles que defendem o moralismo, né? A pureza, né? Que são os paladinos da justiça, né? São os intocáveis, né? É o bando do Eliot Ness, né? Os intocáveis, né? Que se armam para combater a corrupção e prender o Al Capone. E faturam em cima disso, né? Quer dizer, ainda Dessa ganham imagem dinheiro dos intocáveis, hein? dessa imagem, né, Jarochewski? Exatamente. Faturam palestras, fama. Daqui a pouco estão aí disputando cargos políticos, né? Quer dizer, um deles já saiu para a política, né? Disse que não ia nunca para a política e foi para um cargo político e aí continua negando que o cargo não é político, né? Que é o ex-juiz e agora ministro da Justiça. E que deveria ser afastado também, não é isso, do cargo? Não, ele deixou de ser juiz, né? Quer dizer, o Moro deixou de ser juiz, ele abriu mão do cargo de ministro. De ministro, de ministro. Deveria ser afastado do cargo de ministro, né? Não. De ministro, sem dúvida, né? Sim. Tanto ele como eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Para o bem da administração pública, para a apuração dos fatos, né? Essa interferência dele aí, nós teríamos mais assunto ainda, quando ele chegou a declarar que teriam que ser destruídas provas. Quer dizer, ele passou do processo penal, quando ele era juiz e assistente do Ministério Público, assistente da acusação. Agora, como ministro da Justiça, ele passou a ser, entre aspas, de vítima, né, de vazamento, vamos dizer assim, né, mas passou a ser acusador e investigador, acusador, julgador, passou a ser tudo, né? Enfim, sem também qualquer limite no cargo, né? Também deveria ser afastado, era o mínimo que se espera da administração pública. E é sempre curioso, né, Marilu e Jarochewski, a forma como o ministro Sérgio Moro costuma se explicar, porque eu acho que a gente vai fazer um compêndio depois de todas as explicações que ele deu até agora, vai ser um exercício bastante interessante, porque dessa vez ele alegou que foi um descuido, né, que pode ter sido um lapso, e depois ainda se justifica dizendo que a maior parte foi doada para uma instituição e que não queria fazer, na verdade, propaganda de si mesmo. Quer dizer, teve até alguém ali no Twitter que fez uma analogia, falou, bom, se você for pego, por exemplo, sonegando imposto de renda, você pode dizer que você esqueceu, e aí você apresenta um recibo ali de uma doação que está tudo bem, resolvido. Né? Quer dizer, mais uma vez a questão dos fins justificam os meios. Sim. Né? E quer dizer, pode-se tudo, né? Sempre tem uma desculpa, como dizia quando eu era criança, esfarrapada, né? Uma desculpa leviana, uma coisa terrível. Realmente, eu não sei mais o que dizer e o que esperar, né, dessa situação. A última trincheira, realmente, é o Supremo Tribunal Federal. Eu espero que a maioria, claro que tem aqueles, como nós já vimos aí, que vão defender e vão querer minimizar isso, né? Mas eu espero que a maioria do Supremo Tribunal Federal, né, quando for chamada a tomar decisões sobre tudo que está ocorrendo, tome uma decisão justa, correta e sobretudo, comprometida com o Estado Democrático de Direito. Que está realmente em risco, como você já tinha alertado já há anos, né, Jarochewski, né? Enfim, e hoje, inclusive, no MASP vai ter uma mobilização, né, da Frente Povo Sem Medo. O Guilherme Boulos, que é o líder, né, do Sem Teto, está puxando aí uma manifestação ditadura nunca mais, diante de tudo que aconteceu, até com o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, né, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, para dizer o mínimo, desrespeitoso em relação à memória do pai de Felipe, que é o Fernando Santa Cruz, né? E tirou já Eugênia Gonzaga da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, colocou uma pessoa, né, o Marco Vinícius
Pereira de Carvalho, que é acusado de beneficiar mulher cunhada no concurso da Prefeitura de Santa Catarina. Quer dizer, esse é o cenário, né, que a gente tem em relação também a essa questão dos mortos e desaparecidos políticos, né? Você, como jurista, deve estar estarrecido também, né? Terrível, uma comissão apartidária, uma comissão comprometida, da qual fez parte o ministro Zé Carlos Dias, que foi ministro do Fernando Henrique, um homem super sério, né? Quer dizer, não tem nada de viés, como ele gosta de dizer, ideológico. Quer dizer, quem está dando viés ideológico nas coisas é ele, né? Se assumindo como um homem de direita, né? Mas um homem de direita totalmente despreparado, totalmente inadequado para o cargo, totalmente desconstruindo o Brasil. O Brasil está sendo, Marilu, desconstruído. Essa que é a verdade, a triste realidade. Exato. E como você falou, e todos aguardando, né, o STF por um posicionamento que está demorando, né? Alguma atitude aqui, alguma atitude ali, mas ainda deixando a desejar, né? Verdade. Está precisando uma coisa mais efetiva, mais rápida, enfim, e que realmente dê uma resposta a tudo isso. Perfeito. Yaroshevsky, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Desculpa aí pela minha voz hoje novamente. Desculpa nós, né? Você. Que a gente explorou você. Não, foi um prazer, sempre um prazer falar com vocês. Legal, Yaroshevsky. Muito obrigada. Um abração para você. Outro, Até mais, tchau. Falamos aqui com o Leonardo Isaac Yaroshevsky, ele que é jurista, advogado, criminalista.